No vídeo de hoje, iremos falar sobre o maior massacre de estudantes no Brasil, mais conhecido como Massacre de Realengo. Iremos contar detalhadamente de uma forma única tudo o que aconteceu e quem foi o responsável. Então não deixe de assistir até o final, pois os vídeos que vamos mostrar farão vocês reviverem toda essa tragédia de perto. Mas antes de começarmos, não se esqueça de curtir, se inscrever e ativar as notificações, pois assim você ajuda o nosso canal a crescer e receber mais visualizações. Agora se prepare, pois irá conhecer uma história que marcou o Brasil durante muito tempo. Wellington Menezes de Oliveira nasceu no dia 13 de julho de 1987, no Rio de Janeiro, e durante sua infância, mais especificamente até a 8ª série, foi aluno da Escola Municipal Tasso da Silveira. Wellington foi adotado ainda quando era um bebê por Dicea Menezes de Oliveira, e ao entrar na família se tornou o caçula de outros 5 irmãos. Sua mãe biológica sofria sérios problemas mentais e já havia tentado tirar a própria vida diversas vezes. Wellington sempre foi descrito pelos familiares e conhecidos como um rapaz calado, tímido e que não se metia em problemas e nem desrespeitava as regras. Porém, isso viria a mudar com um acontecimento marcante em sua vida. A mãe adotiva de Wellington não era tão jovem quando o adotou, e sempre temia que poderia deixar o garoto cedo demais devido à sua idade. Então, em 2010, foi exatamente isso que aconteceu. De acordo com os familiares do assassino, ela era descrita como o porto seguro de Wellington. Então, quando morreu, agravou ainda mais os problemas psicológicos do garoto. Devido à perda, Wellington decidiu abandonar por conta própria o tratamento que fazia para sua doença. Todos os atentados nas escolas que apresentamos no canal tiveram um fator em comum: o bullying, e com Wellington não foi diferente. Em uma carta encontrada em sua casa, ele se refere desta forma ao bullying sofrido na escola. Muitas vezes aconteceu comigo de ser agredido por um grupo, e todos que estavam por perto debochavam, se divertiam com as humilhações que eu sofria, sem se importar com os meus sentimentos. A sua raiva crescia cada dia mais sobre cada um que caçoava ou tentava humilhá-lo. Mas, de acordo com um ex-colega de Wellington, foi depois do acontecimento do dia 11 de setembro de 2001 em que o maior ataque terrorista de todos os tempos virou obsessão para ele. O ex-colega conta: certa vez no colégio pegaram Wellington, viraram ele de cabeça para baixo e colocaram a sua cara dentro da privada dando descarga. Algumas pessoas instigavam as meninas para mexer com ele, o que muitas vezes acontecia com incentivo entre elas mesmas, como vamos brincar com ele, vamos sacanear. Então elas iam lá e passavam a mão nele. Em um vídeo que foi encontrado em sua casa, Wellington deixou uma declaração sobre o assunto. A luta pela qual muitos irmãos do passado morreram e eu morrerei não é exclusivamente pelo que é conhecido como bullying. A nossa luta é contra pessoas cruéis, covardes, que se aproveitam da bondade, da inocência, da fraqueza de pessoas incapazes de se defenderem. A motivação do massacre não é conhecida ao certo. Cogita-se a hipótese de que o Wellington possuía traços de psicopatia, porém não foi confirmado que o assassino de Realengo fosse um psicopata, uma vez que uma das características principais da psicopatia é a falta de remorso do sociopata e o prazer que tem ao ver o sofrimento de suas vítimas. Do ponto de vista psiquiátrico, o sociopata não tem ideação suicida. Na verdade, ele sente prazer em matar, mas não atenta contra a sua própria vida. Ou seja, não se suicidaria após cometer os assassinatos. De acordo com alguns especialistas, o assassino de Realengo sofria algum distúrbio neuropsiquiátrico com traços psicóticos, delírios, alucinações, fantasias e distorção da realidade. Em sua carta de suicídio e sua página pessoal do Orkut continham temas religiosos e passagens da Bíblia, como Ezequiel e Eclesiastes. Então, na sua carta de suicídio, ele falou as seguintes palavras:
Primeiramente, deverão saber que os impuros não poderão me tocar sem luvas. Somente os castos ou que perderam suas castidades após o casamento e não se envolveram em adultério poderão me tocar sem luvas. Ou seja, nenhum fornicador ou adúltero poderá ter contato direto comigo, nem nada que seja impuro poderá tocar meu sangue. Nenhum impuro pode ter contato direto com um virgem sem sua permissão. Os que cuidarem de meu sepultamento deverão retirar toda a minha vestimenta, me banhar, me secar e me envolver totalmente despido em um lençol branco que está neste prédio, em uma bolsa que deixei na primeira sala do primeiro andar. Após me envolverem neste lençol, poderão me colocar em meu caixão. Se possível, quero ser sepultado ao lado da sepultura onde dorme minha mãe. Minha mãe se chama Dicéa Menezes de Oliveira e está sepultada no cemitério Murundu. Preciso de visita de um fiel seguidor de Deus em minha sepultura pelo menos uma vez. Preciso que ele ore diante minha sepultura pedindo perdão de Deus pelo que eu fiz, rogando para que na sua vinda Jesus me desperte do sono da morte para a vida eterna. Na tarde do atentado, sua irmã revelou que o garoto era ligado ao islamismo. Um amigo próximo de Wellington também afirmou que ele era viciado em jogos violentos e em ataques terroristas. O colega disse que o apelido de Wellington na sua adolescência era Al-Qaeda, em referência à organização de um fundamentalista islâmica, apontada como autora de diversos atentados. Segundo esse mesmo colega, apesar de Wellington ser bem reservado, ele sempre gostava de conversar sobre atentados terroristas, como o ocorrido em 11 de setembro de 2001, o ataque às Torres Gêmeas, que ele sempre frisava que esse teria sido seu preferido. Na casa de Wellington também encontraram cartas das quais revelaram que o garoto tinha ligações com grupos extremistas islâmicos e que praticava o islamismo. Lia o Alcorão 4 horas por dia, meditava sobre atentados e tinha interesse em visitar países muçulmanos. O barbeiro de Wellington contou a um depoimento para a polícia que durante uma conversa com o garoto, ele comentou que não poderia raspar a longa barba que cobria todo o seu rosto, porque seria expulso do grupo ao qual pertencia e com o qual se reunia periodicamente no Rio de Janeiro. Detalhe, a barba faz parte da tradição islâmica como símbolo de masculinidade. Porém, no momento do crime, o atirador já não estava mais com a barba, o qual deixou um vídeo explicando o motivo. Os irmãos observaram que eu raspei a barba. Foi necessário, porque eu já estava planejando ir no local para estudar, ver uma forma de infiltração. Eu já tinha ido antes, há muitos meses atrás. Eu ainda não usava barba. Eu fui para dar uma analisada. Hoje é terça-feira, aliás. Eu fui ontem, segunda. Hoje é terça-feira, dia 5. Hoje é dia 5. E essa foi uma tática para não despertar atenção. Apesar de eu ser sozinho, não ter uma família praticamente, né? Eu vivo sozinho e não tem pessoas a dar satisfação, mas como eu precisava ir no local e interagir com pessoas, para não chamar atenção, eu decidi raspar a barba. Algumas cartas encontradas em sua casa mencionam também 2 extremistas com os quais o Wellington se corresponderia pela internet, e um deles teria declarado que quase participou do atentado de 11 de setembro. Um ano após a morte da mãe adotiva do garoto, os irmãos estavam extremamente preocupados com ele. Ele havia acabado a escola, se afastado cada vez mais da sua família, então decidiram que iriam invadir a sua casa e vasculhar o que conseguissem, para que posterior a isso pudessem ajudar o Wellington. No computador do garoto, descobriram que ele fazia muitas pesquisas sobre armamentos. Então, algumas horas depois, encontraram 2 revólveres e um carregador rápido. Também descobriram que ele havia começado a frequentar aulas de tiro. Quando o garoto chegou em casa e encontrou todo mundo, explicou que tudo aquilo era para sua proteção. Como ficava muito tempo sozinho, tinha medo que alguém pudesse querer assaltar a sua casa ou algo do tipo. Naquele momento, Wellington foi tão convincente que a família aceitou a sua história. Porém, tudo isso que foi encontrado só evidenciava que ele já planejava o ato terrorista desde o ano anterior, sempre com a intenção de vingança.
Então, no dia 7 de abril de 2011, portando carregadores rápidos e 2 revólveres, um de calibre 38 e o outro de calibre 32, Wellington se dirigia a pé em direção à escola. Nessa época, ele já era ex-aluno da Escola Municipal Tasso da Silveira. Ele estava bem vestido e, por volta das 8 horas da manhã, se identificou como palestrante e queria conversar com os alunos. Ao entrar na escola, subiu para o primeiro andar e entrou em uma sala de aula da 8ª série, onde estava correndo a segunda parte de uma aula de língua portuguesa com a professora Leila D'Angelo. Wellington entrou sem pedir licença, então calmamente pegou suas armas, uma em cada mão, e começou a atirar nos alunos. Nos meninos, o atirador mirava nos braços e pernas, porém nas meninas, mirava e atirava diretamente na cabeça. Segundo testemunhas, ele se referia às meninas como seres impuros e posicionava a arma em suas testas de forma cruel antes de matá-las. Houve pânico e os alunos e funcionários começaram a correr. Agentes do Departamento de Transportes Rodoviários, que faziam uma fiscalização em uma rua próxima, foram avistados por uma criança baleada que acabara de fugir do local. Policiais militares do Batalhão de Polícia de Trânsito Rodoviário e Urbano, que acompanhavam a ação do Detro, foram até o local e, na tentativa de impedir o Wellington, efetuaram 2 disparos. Um atingiu a perna do rapaz e o segundo o abdômen. Logo em seguida, ele caiu da escada que dava acesso ao andar de cima e então atirou contra a própria cabeça. Wellington foi detido pelo 3º sargento da Polícia Militar, Márcio Alexandre Alves, de 38 anos. Segundo ele, o rapaz chegou a apontar-lhe a arma, mas não conseguiu atirar. Alves atirou em Wellington, fazendo cair, e logo em seguida o rapaz tirou a própria vida. O sentimento é de tristeza pelas crianças, eu tenho filho nessa idade, mas também é sentimento de dever cumprido. Impedi que ele chegasse ao 3º andar e fizesse mais vítimas, declarou o sargento. Neste dia morreram 10 meninas e 2 meninos, todos com idade de 13 e 16 anos. Ele conseguiu dar mais de 30 tiros graças aos carregadores. Wellington Oliveira deixou uma nota de suicídio no local. Na sua carta já havia por escrito a intenção de se matar após cometer o atentado.